Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando início ao nosso 9º episódio do Podzoli, podcast número 1 do mercado imobiliário de Brasília. E hoje tem uma novidade, que é o nosso patrocinador master, Varejão do Piso, um parceiro aí que acreditou no nosso projeto, né, Léo? Exatamente. E fechamos uma parceria e vai estar caminhando junto conosco aí nos próximos episódios. Varejão do Piso hoje está presente em mais de 10 lojas hoje, DF e em torno. E assim, é conhecido como shopping do porcelanato. Precisou ali de porcelanato, piso, eles, número 1. São referências. Mandar um abraço aí para o Israel, que é o proprietário. Israel, estamos juntos agora, a partir de agora. Oficialmente, Podzoli, né? E Varejão do Piso aí. Então, queria deixar esse abraço para o pessoal do Varejão do Piso. E hoje, estamos aqui recebendo o Cleiton Magalhães, corretor de imóveis, empresário do mercado imobiliário. Né, Cleiton? Desde 1992, atuando no mercado, não é brincadeira, atuando no mercado imobiliário. São mais de 30 anos aí, desde os 17 anos. E eu queria que o Cleiton, assim, primeiramente, prazer te receber aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. E eu queria, assim, saber um pouquinho da sua jornada para começar o nosso podcast. Quando você começou ali, aos 17 anos, e chegar até hoje e já ser reconhecido no mercado. Eu sempre gostei de trabalhar, desde pequeno, né? Desde muito pequeno eu gostei de trabalhar. Meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi aos 9 anos de idade. Cara. Eu queria comprar um presente para minha mãe, no Dia das Mães. Bacana. Porque estava lá na escolinha e a professora mandou fazer um presentinho de papel, né? Aí eu falei, presente de papel para minha mãe? Não, eu vou comprar alguma coisa para ela. Aí eu peguei o meu Velocip. Eu te juro, eu fiz isso mesmo. Caramba, Eu fiz isso. Eu peguei, desmontei ele, eu fiz um carrinho, fui no supermercado fazer frete. De com 9 anos. Minha mãe ficou desesperada, que ela não me achou, porque eu acordei muito cedo, né? E quando eu cheguei com um presente para ela. Então eu digo o seguinte, ela ficou desesperada, quase levou uma surra, mas quando ela viu o presente, viu que era nobre. Ah, que bonitinho. Era dia das mães, então assim, desde cedo eu gostei de trabalhar, né? E aí eu trabalhava em uma empresa chamada Ita Comércio de Areia e Brita, já entrando ali no mundo da construção. Né? Bacana. E eu tinha ali meus 15 para 16 anos. Aí, saindo dali, meu irmão trabalhava em uma imobiliária. Uhum. Eu não tinha idade para trabalhar em imobiliária, mas não sabia também que precisava ter 18 anos. Entendi. E nem sabia também que precisava de creche. E aí eu fui procurar chance de trabalho, porque eu achava bonito. Perto da minha casa tinha uma imobiliária, chamava Know-How Empreendimentos Imobiliários. Bacana. Não é essa know-how que tem hoje, não. Uhum. Isso era aqui em Brasília, não? Era em Brasília, Distrito Federal. E eu via aqueles caras de terno andando em motos caríssimas e carros importados. Eu falei, poxa, eu quero ser um cara desse aí, tipo, em busca de milagre. Aí eu falei, eu vou procurar uma imobiliária para trabalhar. E fui Os caras corretores de imóveis. Eles eram corretores. Eu sabia que eles eram, porque corretor de imóvel vestia aquelas roupas. Era o padrão ali, era né? Antigamente. Terno, gravata, sapato, né? Tudo bonito. Eu falei, poxa, eu quero isso aí. E aí eu achei uma oportunidade, várias fecharam a porta, falou, você só tem 17 anos, tem que ter 18, eu, mesmo assim... Aí um imobiliário, que foi a Nova Morada, na época da Maria, obrigado, Maria, pela oportunidade que você me deu, ela falou, olha, você não pode trabalhar como corretor, mas você pode ser meu captador externo. Então ela me deu uma prancheta com papel e falou, você vai sair de porta em porta, de portaria em portaria, e você vai perguntar, você está vendendo um apartamento aí? Você tem uma casa para vender aí? Batia na porta, você quer vender sua casa? E daí então foi aí que eu aprendi a proatividade nas captações de venda. Né? E eu só fazia isso, chegava lá com a prancheta, ó, esse cara está vendendo. E aí o corretor mesmo ia lá. De casa em casa, porta em porta? Aí eu fiz 18 anos. Enfim. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar. Agora eu vou para as negociações. Mas aí minha primeira venda foi muito difícil, mas foi bom. Eu coloquei 10 carros nesse negócio. O apartamento ficava em cima de um
Em Taguatinga tem um centro de Taguatinga, Certo. e a época ali tinha um lugar que chamava Trux. Aham. E o Zero Grau, onde tinha os Pegas em Brasília, era Sim. ali. Era o balão do aeroporto e lá em Taguatinga, que era onde rolava os Pegas, né? E era muito cheio de carro, domingo era lotado, e essa mulher, essa senhora, queria vender esse apartamento na esquina, bem na muvuca, e tinha uma agência de carro embaixo. Enfim, eu consegui vender esse apartamento e foi um desafio. E daí então, eu tô até hoje aí no mercado. Bom demais, Muito cara. bacana. Bom demais. E assim, você consegue destacar alguma negociação, ou qual que foi assim, a primeira negociação que foi marcante, um destaque assim, A primeira aí, pelo na jeito. na sua Olha, trajetória? Olha, eu tenho várias, Aham. mas Alguma eu que foi uma posso, mudança de chave? eu sempre fui um pouco antenado em tecnologia, né? Certo. Eu sempre fui muito antenado em tecnologia. E eu fiz uma venda para uma cônsul na Etiópia de um apartamento de 4 quartos, 4 suítes no bairro Noroeste em 2007 para 2008. Noroeste? Sim. Caramba. Noroeste, eu trabalhava em uma empresa em Brasília e o diretor da Via Engenharia me ligou e me fez um convite para trabalhar na Via Engenharia, para gerir a equipe de vendas na Via Engenharia. Certo. E o intuito era lançar o bairro Noroeste, Aham. 2007. em 2007. Então a gente tinha que trabalhar ali. E nesse período, uma cliente da Etiópia queria comprar esse apartamento. E eu e um corretor, a gente trabalhando juntos ali, a gente conseguiu trabalhar através de imagens do Google Earth, imagem do Google Maps, fotos, filmagem, e-mail. E não existia o WhatsApp. Aham. Não tínhamos o WhatsApp ainda, assim, né? Qual a tecnologia que tinha na época? Ele tinha alguma Ah, coisa? eu não me Era o lembro. quê? Era telefone, ligação? Tinha Sete ICQ, mil, tinha ICQ, tinha o Mirk, tinha MSN. MSN, Já né? tinha em 2007, né? E aí, o WhatsApp, acho que começou ali, naquela época já tinha um WhatsApp, tem que até olhar. Começou a surgir ali, mas antes disso a gente já trabalhava por e-mail e eu consegui fazer essa venda, assinar o contrato, já não foi assinatura digital, Aham. porque à época não tinha as blockchains que faziam as assinaturas descentralizadas. E aí as assinaturas foram feitas via cartório e cônsul e embaixada, né? Deu tudo certo. Então foi uma venda disruptiva que mostrou para mim que o comércio ele estava mudando, que ele começaria a ser mais digital. Exatamente, esse ponto é muito importante, que hoje em dia, comparado a essa época, hoje em dia a gente tem muita facilidade para vender. Eu vejo dessa forma, Tem. com a ajuda da tecnologia. Verdade. Só não se desenvolve quem não quer. Hoje tem ferramentas, cara. Eu já fiz vendas que, assim, muito pela parte digital. Já fiz venda do cliente uma vez só no imóvel, que ele viu tanto material do imóvel que eu mandei para ele. Na hora da assinatura, tudo digitalmente. Então, assim, hoje em dia a tecnologia ajuda muito Isso é verdade. na venda do imóvel. Muito, mas muito mesmo. E eu vejo muitos corretores, até falei no episódio passado do Podzoli, que o que atrapalha o nosso mercado é o corretor que entra, porque a porta de entrada é muito fácil nesse mercado nosso, muito fácil. E só que o corretor entra por achar que a porta de entrada é muito fácil, entra e não busca conhecimento. Entra no mercado e já quer ir trabalhar. Não se prepara, né? Não se prepara. Não busca captação de imóvel. Hoje, para mim, a tecnologia ajuda muito também. Ajuda bastante. Hoje a gente tem estratégias, né, Léo, de captar imóveis pelo Instagram, que não precisa nem ir para a rua. Eu giro uma campanha ali, e consigo captar imóveis. Lógico, usando estratégias e tudo mais. Eu estou tocando nesse assunto porque eu acho que antigamente, eu não tenho 4 anos de mercado imobiliário, eu acho que era muito difícil. Bem mais Porque, difícil. pô, você tinha que bater de casa em casa, ou você teria que ir com a lista telefônica ali, não sei como que era. Isso Mas hoje em dia é tudo, mais certo. fácil. Hoje em dia é tudo mais fácil. Mas desde que o corretor se busque conhecimento, entendeu? Busque aprender. A gente estava falando aqui agora em off, né? Sobre as ferramentas que tem. Sim, ferramentas de edição, né? De edição, Exato. de legenda. Sim.
se a pessoa buscar conhecimento, ela vai se desenvolver e ela vai viver desse mercado. É. Agora, se entrar e não buscar conhecimento, ela vai encontrar muita O dificuldade. problema da facilidade também é que gera muitos preguiçosos, né? Porque aí fica tudo tão fácil, às vezes a pessoa não precisa entender, por exemplo, de fazer vídeo, de ângulo de imagem e tudo mais, usa um equipamento que não seja tão bom, porque vai ter algum aplicativo que faz edição, que melhora a imagem. Então, a tecnologia, eu acho que ela vem para somar, mas ainda assim não substitui o fator humano, né? Tem essa questão que eu acho interessante, que você falou, Léo, mas tem um ponto que ele é importante. É que você não precisa esperar ter o melhor equipamento. Exatamente. Você não precisa esperar ter e saber fazer a melhor edição ou ter aquela grana disponível para dar a um profissional para fazer a edição. Uhum. É interessante que você comece exatamente como você está e do jeito que você está. Exato. Como se você estivesse prestes a encarar uma grande batalha, você vai pegar o que você tem e você vai utilizar aquilo ao seu favor. Sempre vai ter o problema as primeiras barreiras que a gente tem na hora de a gente fazer essa apresentação é justamente as pessoas mais próximas. Uhum. E a depender da sua resposta às críticas externas e às críticas e aos olhares das pessoas que estão com você, você pode desistir de E trabalhar. geralmente vem das pessoas mais próximas. Né? E Normalmente digital é fundamental hoje em dia. Se vestir bem, igual a gente estava falando, ele era essencial antes. Hoje, para se apresentar um imóvel para milhares de pessoas, milhões, multidões digitais, seja do seu país ou não, você precisa ter uma apresentação, no mínimo, agradável aos olhos. Exatamente. Perfeito. E condizente com o padrão daquele imóvel que você está mostrando. Porém, é interessante que você não fuja muito da sua essência, Não pode perder a essência. porque você pode até se vestir com uma personalidade, Exato. com uma característica de um personagem. Mas esse personagem ele precisa ser idêntico àquele que vai ser apresentado para o cliente que você vai atender no físico. Porque é no físico Exato. que a gente escuta muito cliente falar. No momento do vídeo, na apresentação, ele era uma pessoa. Cara, mas isso- quando eu encontrei ele pessoalmente, eu tive uma decepção horrorosa. Cleiton, não adianta nada você ser muito bom ali no digital, mostrar, parecer ser muito bom, e Isso. quando for pro físico ali, você não ser a mesma pessoa. É o corretor conseguir. ostentação que você chama, assim, né? Tem muito, Exato. exatamente, tem muito. Então, assim, eu também sou da mesma linha que você. Eu sempre falo aqui pro pessoal que me conhece que eu sempre fiz muito com pouco. Quando eu comecei a vender imóveis, há 4 anos atrás, eu estava na minha pior fase da minha vida. É sempre assim que o cara entra para corretagem, né? Eu tava, assim, ó, eu tinha acabado de quebrar um restaurante árabe que eu tinha. Aham, Tinha acabado de perder a minha avó, que eu fui criado pela minha avó. sim, E assim, foi tudo de uma vez, muitas coisas, quebrei. sim. E tudo que eu peguei para fazer, eu sempre fiz bem feito, Certo. sabe? E assim, até parece que só tinha um mercado imobiliário para mim trabalhar no momento. Não. Tanto que eu sempre tive um livro ali com várias ideias e tal. Mas alguns amigos começaram a encher meu saco. Pedro, vai trabalhar com imóveis, vai trabalhar com imóveis. E eu, morando na casa da minha mãe... Sim, com quantos anos você ainda morava na casa da sua mãe? Não, quando eu estava bem, quebrei, não tinha dinheiro nem para pagar um aluguel, fui para casa da minha mãe. Tá certo. Aí, quando cheguei lá, eu até falo para ele, até hoje eu tenho um celular guardado lá no escritório, um Moto G5. E eu comecei a vender imóveis com esse Moto G5 e sem carro, há 4 anos atrás. Aham. Só que eu sou faminto em conhecimento. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fui buscar conhecimento. Busquei, e eu sempre falei, cara, o que eu vou fazer? Sem carro, vou fazer uma sociedade com alguém que tem carro. Isso é muito Fui bom. num amigo meu, ele tinha uma... Sua família é árabe, Pedro? Não, foi assim, outra história, depois eu te conto. Você tem uma... Pedro e eu temos o mesmo sobrenome e não somos parentes. É Aí, mesmo, Léo? assim, continuando. Você não sabe? Quando eu
decidi procurar esse amigo que tinha carro, Sim. achei um que tinha uma Paraty Bola G3. Eita, Consegui meu irmão. fazer a parceria e comecei a utilizar esse Já carro. cabia as faixas ali Oxe, atrás. jogava faixa ali atrás. E, tudo. E assim, por eu ser formado em marketing, já vi com essa bagagem, eu tive uma Aham. facilidade. Aí assim, eu tô tocando nesse assunto para falar para os corretores aí que estão iniciando, que às vezes não tem condição. Cara, comece. Com o que tem. Comece, mas comece com sangue nos olhos. Não Busque esperar a conhecimento. perfeição. E é outra coisa que você tocou no assunto aí. Não espere a aprovação de ninguém. Exato. Principalmente pessoas próximas. Você tem que fazer, você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que, assim, eu falo muito que minha chave virou porque eu acredito muito em mim. Sabe? É legal. Assim, eu busco Legal. conhecimento, eu sei que eu trabalho pra caramba. Agora, tem uma coisa interessante, Pedro, que é a seguinte. Você precisa entender que o seu público não são seus amigos nem seu parente. Exatamente. Eu matei um perfil de 15.500 seguidores. Eu matei o perfil. Porque esse perfil, eu consegui esses seguidores à época com a Brasil Decora, com a TechFels veio depois, mas eu viralizei um vídeo do Augusto Braga, que eu fiz um remix, e eu consegui, foram 8.000 seguidores só nesse vídeo dele. Caramba. E um outro foi um bug no vídeo do YouTube, que eu fiz uma postagem com uma ema que coloca o rosto numa máscara e ela começa a ver... No imóvel. Não, ela começa a achar que voa. Vi, muito bom esse vídeo. E aí esse stories ficou repetindo no meu... Sem como... Replicando Ele não Você acabava. não esperava Ficou essa 3 repercussão. dias. Ficou 3 dias esse stories. E eu consegui esse restante de seguidores totalmente dessegmentado. Entendi. O que aconteceu? Eu postava vídeos extraordinários e eu não viralizava. E eu fiquei revoltado. E eu já vendia bem pela internet. Na verdade, 90% dos meus negócios hoje, eles são através do Instagram. Bacana. E eu consegui provar para mim mesmo que eu estava certo no sentido de mata esse perfil de 15 mil, abra um perfil novo, Nichado. do zero, e comece. Eu acho que agora que eu estou com 500 seguidores, mas eu tenho mais respostas e mais clientes nesses 500 seguidores. Por quê? Porque não necessariamente quem vai faz total comprar, diferença. não necessariamente quem vai comprar de você te segue. Exato. O algoritmo vai entregar o seu produto para o cliente que tem interesse naquilo que você está falando, escrevendo e mostrando. E isso é verdade, Cleiton. Ele vai ler isso. Ele vai ler isso. Então, as pessoas próximas, elas podem atrapalhar você. Então, se eu tenho muitos amigos, mas esses amigos não consomem imóvel, não investem em imóvel, ou são apenas aqueles fiscais que ficam ali buscando um momento para criticar você, saia, corra deles. Eles não vão curtir suas fotos, eles não vão comentar, eles não vão fazer nada. Eles não vão comprar de você e você só vai ficar chateado. Né? Você só vai ficar chateado. Então isso, Claro. pode esquecer isso é vaidade, pura vaidade, querer que amigo curta, querer que parente curta, e ainda ficar com raiva de que eles não estão curtindo nem olhando. Não, eles não têm obrigação. Ninguém tem obrigação de nada. Eu tenho a obrigação de fazer uma boa apresentação, ser esclarecedor, apresentar para o cliente aquilo que ele precisa ver para que o algoritmo trabalhe para você e faça o favor de ajudar alguém com o seu conteúdo. Perfeito. Porque essa é a intenção. Né? O resto é vaidade. O resto é vaidade. Pura vaidade. Concordo. Verdade. E a tal da vaidade hoje é o que faz muitas pessoas viverem uma vida dupla, né? Sim. A vida que ela mostra ali na rede social Sim. e o que ela de fato é, né? Sim. Então, é uma coisa que Pedro e a gente sempre conversa, que antes da gente fazer a sociedade, eu não me mostrava muito, no sentido de mostrar aquilo que eu era referência, né? Eu, como eu te falei aqui em off, quando a gente estava conversando, eu já trabalho com obras há mais de 12, 15 anos. Você formou onde, Léo? Eu fiz física na UNB e engenharia civil na Unip. Formei aqui em Brasília. Física? Formado em mesmo. física. Caraca, tu é um Pô, cabeção, já meu era o amigo. contrário, só pra você continuar. E Já É era o maior nerd aqui do meu lado, aqui, ó.
E fui Você não jogador errou de cálculo. futebol profissional. Aí quando eu falava que era Só cálculo de física, cabeça. pensavam que era educação Então, cálculo física. para você foi Fala- fichinha, né? Por isso que eu falei que os livros que eu normalmente lia era só livros de cálculo de investimento. Então eu falei, eu tô adaptando aqui a minha mente para Perfeito, poder ler. Perfeito, Léo. outro- E o Léo outros vinha na tipos de pegada de que conteúdo, antes de eu né? conhecer ele? Eu conheci ele vendendo um imóvel dele. Né? Tinha um Uma imóvel casa vendendo que lá, ele fui lá e construiu pra ajudei ele a vender lá. vender o imóvel. Aí assim, conheci o Léo, falei, cara, que cara inteligente, velho. O cara é muito bom no que faz. Conheci umas obras dele e tal. Fui ver a rede social dele, fraquíssima. Falei, não, pera aí, Léo. Aí já é o contrário, né? A gente vê muitas pessoas que são muito boas ali no onde eu ia digital falar. e pessoalmente Exato. fracas. É, o O cara Léo era o contrário. era o Tava contrário. fraco no digital e Na muito divulgação. bom. Falei, Léo, vamos dar uma equilibrada nisso aqui? Vamos Pô, começar legal. a aparecer mais? E foi Legal. onde, Aí, assim, foi onde A foi troca mudança, é- chave, porque assim, por exemplo, na região norte, como o Pedro comentou, que a gente já é referência hoje, uma das maiores referências. É um condomínio lá que eu já construí mais de 30 casas no condomínio. Então, e casas menores do que as que a gente está aqui, mas no mesmo padrão de acabamento. e Essa tudo casa é mais. muito Então, bonita. Essa ideia de vocês gravarem dentro de obras Exatamente. executadas ficou perfeita. É um Isso. modelo, poxa, disruptivo. Porque Exato. assim, veio uma Diferente, ideia que vai né? ser mais Inovador. diferente. vai ser Porque mais uma a gente- vitrine, né? Porque do imóvel. aqui, como a gente Legal. comentou, a gente linka as duas coisas. Então, eu tinha, não vou dizer essa dificuldade, porque na verdade eu nem tentava. Eu não era muito de me divulgar no Instagram e tudo. E esse start realmente veio do Pedro. Falou, Léo, você é bom demais no que você faz. Mas só quem sabe disso é quem convive contigo, quem é teu amigo e tudo mais, e cai exatamente E é os que naquilo não vai você fazer comentou. contigo. É o que não faz, é o que vai achar que você é caro e tal. Cara, você tem que começar a divulgar o seu trabalho, você tem Isso. que se divulgar como referência. E Isso. graças a Deus a gente tem essa facilidade de interagir com os nossos clientes e de mostrar que aquilo que a gente passa na rede social, quando a gente se apresenta pessoalmente, Vocês é daquilo para mais. Entendeu? Sim. Então a gente não vende mentira. Você gente não você vende ilusão. supera a expectativa no Exato. caso, né? A gente não vende uma falsa imagem, porque o Pedro, por exemplo, no ano passado vendeu mais de 15 imóveis. Entendeu? Isso é sério, Léo, que você falou sobre as referências, né? Você fala sobre referência, falar sobre o que o cliente vai lhe ver e depois você vai ter que apresentar. Exatamente. E aí é aquilo E mesmo? ele já vem com Exatamente. expectativa, né, Cleiton? Foi o que você me falou antes. Você pode até tocar nesse assunto, eu achei legal. Aham. A Espaços Incríveis, a EI, ela tem essa pegada. Bacana. A gente tem a nossa. Depois a gente pode falar mais um pouco, mas ela fala sobre acolhimento, para entender, para depois atender, né? Exato. Isso já é a parte do acolhimento, para depois levar na casa, para depois vender a casa, para depois Exatamente. vender o apartamento. Tem um ponto que eu gostaria de tocar, que ele é muito importante, que é as referências que você deixou para trás. Porque é a história que foi construída, Pedro, que vai determinar a sua carreira. Exato. Concordo. Então, eu recebi uma vez uma ligação, eu recebo essas ligações sempre, né? Uhum. E aí um cliente ligou, tudo bom, Cleiton? Somos um grupo aqui de São Paulo, a gente está levando nossa operação para o Centro-Oeste, e eu descobri você aqui no Instagram. Eu liguei para 3 pessoas que eu conheço em Brasília, e por coincidência uma te conhece. Bacana. Eu gostaria que você fizesse uma análise de umas áreas que a gente quer fazer aquisição para poder colocar nossa operação aí. E aí, o cliente te liga com essa proposta. E você fala, e agora? Né? O que eu vou apresentar para esse cliente? O que eu preciso apresentar para ele? Então, eu já busquei trazer para perto de mim parceiros fundamentais para que o negócio fluísse com técnica, com efetividade, com agilidade e com assertividade na questão jurídica, na questão legal. Quando você falou que você encontrou o Pedro, que o Léo tinha um executivo muito bem feito, um intelectual muito rico, e você tinha essa pegada comercial,
essa já estava se iluminando para o lado digital. Você juntou duas competências para criar o que vocês criaram hoje, que eu achei sim genial. Eu quero até fazer essa pausa, essa colocação aqui, que eu achei esse modelo de vocês muito legal. A pegada de vocês é muito real, é muito humana, é olho no olho, é muito sério. E aí esse cliente esperava essa análise jurídica. Foi aquela quando você perguntou quais são as áreas que você atua na área imobiliária de especialização. Uma das minhas especializações é justamente essa de análise jurídica e análise de risco de áreas para empresas que queiram entrantes para o Centro-Oeste, entendeu? Bacana. Fala mais um pouquinho, Cleiton, sobre essa área sua, essa análise que você faz. O pessoal entender direitinho como é que funciona. Geralmente a empresa, quando ela vem para o Centro-Oeste ou para qualquer estado de não fora, conhece ali a ele região. não sabe nada, ele não tem uma referência. Sim. E muitas vezes quando ele precisa, o que ele mais necessita saber para poder seguir adiante, para dar o próximo passo, é saber, é juridicamente viável? Que bacana. Porque se ele não é juridicamente viável, você já cancela aquela etapa e parte para outra. Foi o que aconteceu. A primeira área era uma área estrategicamente maravilhosa. Ela possuía todas as características de localização, de espaço geográfico, de logística na parte de escoamento e chegada de insumos, materiais. Ela era uma área perfeita na aquisição de mão de obra para aquelas funções. Ficava próximo às principais fazendas. Então, a área era muito boa. Detalhe, eu só consigo dizer isso porque eu analisei. Fazendo a análise. Então, eu estou te dizendo... São dados reais. Então, eu estou te falando o que tinha, porque se eu não tivesse feito a análise, eu não poderia nem estar falando contigo esse negócio agora. Interessantíssimo. E aí, só que existia um problema. O cliente, ele tinha a documentação dele, você retirava as certidões de ônus perfeitas, as certidões de ônus. Elas eram perfeitas, não possuíam problemas na ônus. Nada. A questão era detalhes, assim, que corroboram para problemas sérios. Que tinha que ser um especialista para ter que detectar. Para isso eu tenho, né? O Alexandre Carnaúba, que é um analista de documentos que eu tenho, que trabalha em um importante cartório do Distrito Federal. Para isso eu tenho o Dr. Marcos Siqueira, que ele é especialista em holding e especialista também em sucessões e documentações que envolvem família, disputas, enfim, embargos. Uhum. E, além de todo esse aparato, eu tenho também aquela mania de tipo o repórter investigativo. Eu vou lá no setor e vou falar com os vizinhos do terreno. Tudo bom? Como é que você está? Pá, tô querendo comprar esse terreno aqui. Você sabe um pouco dessa área aqui? Eu faço aquele dever de casa que o cliente tem que fazer antes de comprar um imóvel. Eu faço esse dever de casa, vou lá no vizinho, converso com um com o outro, e aí eu comecei a descobrir as coisas. E aí eu descobri algumas coisas que não eram legais, que corriam risco. Aparentemente, não tinha risco. Tudo ok. Mas existia 10% de chance de dar errado. Daqui 30 anos, daqui 15 anos. Nossa. Aparentemente 10%. E isso já colocava uma operação que não era barata em jogo. Porque, e aí a gente foi para uma outra área. A outra área também existia alguns problemas, só que a gente conseguiu resolver. Dava para resolver. E essa área, com a operação toda, foram 90 dias entre a desistência de uma área, a encontrar essa outra área, desenrolar toda a documentação e assinar tudo. E foi tudo assinatura digital também, tudo certo. Tecnologia só ajuda. Não, de lá para cá nós já fizemos mais seis negociações com esse grupo. Bacana. Porque o primeiro serviço foi bem feito. Isso é a análise de viabilidade, né? Sim. Resumidamente falando, é análise de viabilidade. A análise de viabilidade. É o que a gente fala muito também para os nossos clientes, porque como
aqui na nossa empresa, a gente busca atender o mercado imobiliário como um todo, né? Então, o Pedro é especialista na venda, eu sou especialista na execução de obras, como a gente tinha conversado, na execução de imóveis de alto padrão. E hoje, imóvel é investimento, né? E aí tem pessoa que acha que comprar casa, vender casa, tá trocando figurinha. E, na verdade, Você está construindo um lastro, um exatamente, negócio, né? é um investimento, né? Sim. Então, seja para quem vende, seja para quem compra, a gente sempre bate nessa tecla do quão importante é fazer uma análise de viabilidade, né? Sim. E o brasileiro tem essa mania de não fazer. Às Tem vezes uma vai mania. pela emoção, Eu tenho uma mania. vai pela emoção, vai pelo Deixa eu te- coração. Ó, e se você fizer um negócio legal, a boa consultoria é isso, você enriquece o cliente. Tinha um cliente meu, ele estava vendendo um terreno. Quando você for em Águas Claras, tem um supermercado chamado Super Bom. Ele fica quase em frente ao parque. E debaixo ali, ao lado do Super Bom, tem um café que chama Adorável Café. Uhum. Aquele terreno foi eu que vendi à época. O cliente queria vender aquele terreno e o dono de uma casa na W3 Sul queria comprar e queria colocar essa casa na W3 Sul lá. Isso foi em 2002. 2002, 2001, 2002. Quando eu cheguei na casa do cara, ele falou assim, eu quero colocar essa casa. Eu falei, não, rapaz, não, não sei o quê. E o preço era, olha só que loucura. Na época, o preço era bem próximo. Uhum. O cara da W3 Sul, bastava colocar mais um pouquinho de dinheiro que o negócio estava feito. Só que a casa do cara estava derrubada demais. Aí aconteceu uma coisa bem chata. Eu tive que chamar a secretária dele e falei com ela bem assim, ó, eu preciso de você. O que foi? Eu preciso que você limpe a casa. Ah, a casa tá limpa. Falei, ó, não, eu preciso, esses azulejos portugueses aqui, essas tacos, eu preciso deles brilhando. Ah, mas agora lascou. Você agora vai me botar para limpar a casa. Eu falei assim, não é isso. É porque o seu patrão, ele quer muito fazer um negócio com essa casa. Então eu preciso colocar essa casa bem colocada no Bem negócio pelo apresentável. valor dela. E o valor dela vai ser melhor se ela tiver melhorzinha. Porque como você está aqui todos os dias, aí tive aquele jogo de... Né? Aí eu falei, tá vendo esse azulejo aqui? Ó? Esse azulejo tem que tirar essa mancha aqui. Essa mancha não sai. Eu falei, traz, por favor, me traz, por gentileza, um vinagre e uma bucha. Vinagre e bucha. Aí eu passei vinagre, passei a bucha, ela... Nossa, eu falei assim, vinagre tira tudo. Se quer gordura, sabão. Quando quer, Rapaz, aí levei o cliente para pintar grade, arrumar jardim. Falei assim, não, mas aquele ali não é meu não. Eu falei para ele, arruma. É do meu vizinho, arruma. Deixa arrumado. O perímetro da casa tem que estar todo pronto para o cliente o lote. O dono do terreno gosta disso aqui. Ele gosta de jardim, ele gosta de folha. E ele tem essa pegada plano piloto. Ele vai gostar. O cliente não na hora. O cliente vem daqui 2 semanas. Então, preparamos o ambiente, arrumamos sofá, tudo. Tiramos tudo e falei assim, você precisa que essa casa precisa estar perfeita no dia Pra o ele. cliente chegar. Beleza. Fizemos a casa decorada. E aí, o cliente foi e não deu outra. Não, eu aceito a sua casa. Ponto. Fechado. E a diferença? Negociou. Fechou. Foi pá. Foi uma visita e uma venda, mas nós tivemos que fazer esse casamento aí, né? Exato. A casa tinha que estar bem apresentada, a casa tinha que estar limpa, a casa tinha que estar arrumada. Muitas vezes a gente faz um papel não tão muito agradável, mas somos essenciais para mostrar para você que está vendendo uma casa, com o olhar comercial que nós temos, te dá a chance de vender sua casa por um preço melhor, não mais caro que o do mercado. Isso não vai acontecer. O imóvel ele sempre vende no preço certo ou não, a depender de como aquela madeira que precisa só de um verniz está. E isso Cleiton, aconteceu com a gente. isso é muito importante. Pode contar o caso aí que depois eu complemento. Isso aconteceu com a gente. A casa, Olha que só a virou visão. o ponto-chave de negociação da nossa sociedade, era uma casa que tinha construído com os meus pais moravam na casa, e aí eles resolveram se mudar do condomínio e colocamos a casa à venda. A casa, durante algum tempo, tinha ficado à venda, eles desistiram Ficou quanto de tempo a vender. venda, Léo? Cara, assim... Ao todo, coloca ao foi- todo. Mais de ano, né? Isso, exatamente. Aí assim, eu concluí E é- agora. Foi eu. Então assim, a importância, eu também sou muito enjoado com isso, ô Cleiton.
de entender as necessidades, tanto de quem está comprando e de quem está vendendo. Primeiro eu faço a reunião, eu sento, eu quero saber por que você está vendendo sua casa, para eu poder te ajudar da melhor forma possível. Tanto quem está comprando, por que você está querendo comprar esse imóvel, quantas pessoas moram, o que você gosta mais, da área de lazer, gosta de receber visitas, bate aquele papo ali para atender da melhor forma possível. Quando eu atendi o Léo, cheguei lá, casa boa, 3 suítes, fachada bacana, projeto muito bem feito. Só que a casa estava com uma pintura feia, o piso todo sujo. Era o piso sujo, né? Cara, E os tava detalhes. uns detalhes. Aí, assim, a fachada muito bonita, só que assim, na terra já não tinha grão, tava na terra. Eu falei, chamei o Léo, falei, Léo, quer vender sua casa? Quer. Vai fazer só o seguinte, a gente vai pintar ela por fora, vamos contratar uma empresa, que aí, por coincidência, o Léo também é dono de revitalização de piso, né, Léo? Exato. Vamos dar um Legal. grau no piso e vamos pintar a casa por fora. Quanto tempo depois que a gente fez isso, a gente vendeu a casa? 2 semanas. É impressionante. E É olha Porque, assim, é a visão. o poder de uma boa E produção. onde você falou a respeito de preço, né? Porque existe o preço real de mercado, que é aquele preço que vende. Às vezes acontece de conseguir vender acima do preço de mercado se o cliente sonhava exatamente com aquele projeto, mas é uma situação atípica, como você mesmo comentou. Mas olha que interessante isso, e linka muito com o que você falou e que o Pedro falou. A média das casas que estavam sendo vendidas do mesmo padrão, com 3 suítes, ar-condicionado, o acabamento era muito bom da casa. Era em torno ali de 1.150.000, 1.200.000. A casa lá ainda não estava com o habite, mas o lote era regularizado, tudo certinho. E o anúncio inicial nosso era de 1.180.000, 1.150.000, alguma coisa assim, não era? E aí, quando a gente começou a fazer essa breve reforma, quem fez inclusive foi meu pai e eu. E aí, como o Pedro comentou, tem uma outra empresa que a gente trabalha com produtos de restauração de piso. Enfim, resumindo a história, fizemos, mas na primeira semana a gente ainda usou uma estratégia para assim, se for vender, essa semana vamos vender um pouco abaixo do valor. A gente anunciou a casa por 980.000. 980 mil chegou a anunciar a casa e não vendeu. 980.000. Porque não tinha uma pintura e não estava limpo o piso. E aí, na semana seguinte, quando a gente finalizou, Olha só. a gente pintou a casa e tal, fizemos os vídeos e não foi nem 15 dias, Foi acho não. que deu 12 dias. A gente vendeu por 1.150. Quanto você gastou na reforma e na limpeza, Léo? Só para finalizar. A gente gastou R$8.000. Uma na Mercedes reforma. A200 de diferença a mais. Exatamente. Brincadeira, E hein, assim, cara? 1.150. a gente que é gastamos brincadeira, R$8.000. Cleiton. E não foi assim, vendemos fora do valor Não. de mercado. É porque ela valia aquilo. Só que, Fato. como você falou, ela não se mostrava daquela forma. Sim, então, não. quem olhava ela Eu falava acho que esse assim, é o "Cara, trabalho não do vale corretor. isso, Um não dos vale." trabalhos do corretor é esse. O cliente né? precisa entender isso. É assim, por isso que a gente quer fazer o podcast, a gente quer que É. o cliente entenda que a gente trabalha sério. Isso. Que eu realmente me preocupo com o meu cliente, o Léo realmente, eu tenho certeza que se preocupa com o seu cliente. Isso. Então, quando eu falo para o cliente, tira a manchinha do azulejo ali, Sim. limpa o chão, confia em mim, porque eu vivo Sim. esse mercado. A execução da casa, a construção da casa que você vai morar, independente dessa casa, se você, eu vou morar o resto da minha vida aqui, tudo bem, mas a vida é feita de ciclos. E em algum dado momento, você vai precisar vender este imóvel. É aí que o arquiteto se torna barato, é aí que aquele sofá que você adiou um pouco a compra, esperou um pouco mais e comprou um sofá bacana para sua casa. Sabe aquele sofá bonito que vai fazer a sua sala e o seu home ficar melhor e mais bonito? Esse sofá, ele vai ser parte da ferramenta de venda da sua casa também. Por que as construtoras, hoje, para você fazer um apartamento decorado de 4 quartos, as construtoras investem milhões. Eu digo milhões. Eles colocam obras de artes caríssimas, sofás caríssimos. Aquele sofá lá do Palácio do Planalto não chega nem aos pés dos sofás que as pessoas colocam nos apartamentos decorados. Por que eles fazem isso? Não é porque a construtora ela está sendo vaidosa. Não. Ninguém rasga dinheiro. O que o cliente faz, o que o construtor faz, é aquilo que você, cliente, precisa fazer.
ao encontrar um corretor igual o Pedro, igual o Léo, que te propõe melhorar a imagem da sua casa, a decoração, e deixar o seu ambiente mais bonito à primeira vista, porque é a primeira impressão que fica guardada. Se ele olhar aquilo e ele não se sentir bem com os olhos, ele não vai gostar de primeira. Depois você vai ter que trabalhar mais a casa. Então, Exatamente. esses pontos que são essenciais, que são arquitetura, execução de obra e depois a decoração, por mais que você demore um pouco mais para terminar, faça bem feito. E mantenha sempre a casa com as manutenções em dia. Você gostaria de comprar um carro que o cara maquiou o carro para te entregar? Ele falou o seguinte, ó, eu vou vender esse carro agora aqui, tá com aquele vazamento de óleo, eu vou botar o óleo mais grosso, eu vou polir aqui esse farol, eu vou dar uma maquiada aqui nessa mancha na pintura e vou vender pelo preço de mercado. Aí tá lá o cara com o carro do lado, que tinha acabado de passar numa poça de lama, tá meio sujo, e o carro do outro que deu uma maquiada. Tu vai comprar o carro que tá maquiado. Você vai ignorar o carro sujo. Não é verdade? Certeza. Então, o que eu devo fazer hoje? O que a gente deve fazer hoje? Hoje o corretor tem uma responsabilidade absurda no momento, quando ele vende a casa. Às vezes as pessoas falam, poxa, a comissão dele é alta, a comissão dele é aquilo. Não, a comissão é justa. 5% é pouco, 6% é o ideal. 3% é em último caso. Por quê? Porque quando ele faz um negócio, quando ele vende a casa, ele tem uma responsabilidade daquilo que ele disse da casa. Então, se você fez uma maquiagem na pintura, escondeu uma grande filtração, pô, você gostaria que fizesse a mesma coisa que você? Esse corretor ele vai responder, esse corretor vai ter que resolver isso aí junto ao cliente. Se o cliente não resolver, ele vai ter que resolver isso com o cliente dele. Verdade. Então, enfim, são tantas coisas que envolvem essa negociação que ela envolve tanta responsabilidade, né? A responsabilidade de você dizer a ele que ele tem que fazer uma execução de obra, a depender do que for feito, pode inviabilizar a venda. Exato. Pode ser caro demais. Então, talvez a reforma não possa ser feita. E o cliente vai comprar a casa sabendo daquele defeito e ele vai arrumar. Correto? Ou, a depender do que o corretor fizer ou pedir para fazer, não vai ficar legal. Então, o corretor ele tem noções de decoração, o corretor tem noções mercadológicas para entender se é viável ou não fazer aquela interferência, e aí por diante. Essas ideias que a gente coloca aqui no podcast de vocês e que a gente ouve muito por aí, é um beabá, tanto para mim, que sou construtor, sou corretor também, sou corretor, quanto para você, cliente que está vendendo. Isso aqui é uma dica de ouro que a gente está dando aqui. Com certeza. Pra você. Exatamente. E aí tem um outro detalhe que até linka com isso que você já falou, que muitas vezes o cliente ele tem um valor, ele tem um preço emocional do imóvel. Então, por quê? Cara, Porque isso segura a casa, viu? O Pedro, ele Segura é a venda. especialista na venda, então Apego. ele já tem um termômetro. Exatamente. Ele tem um termômetro do mercado, porque o mercado de imóveis, ele é um mercado sazonal, que a gente sabe que tem aquelas variações, mas que é sempre um mercado crescente. Pode trazer. Mas quando o cliente ele tem aquele apego pelo imóvel, isso dificulta. Eu lembrei porque de um a gente imóvel faz aqui. avaliação. Eu vou ter que conversar com o cliente amanhã. A gente faz a avaliação. Eu sinto que ele em tem muito 3 apego. frentes. O Pedro faz a avaliação, eu faço a avaliação, a mesma que é utilizada para avaliação de Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Então a gente tem 3 níveis de avaliação. E às vezes a avaliação máxima que a gente colocou não chega E a no gente que o precisa- cliente que é- acha que vale. A gente É precisa aqui, ó. ser E verdadeiro. ele Aqui, pensa aqui, que a ó. gente tá- Aqui, ó. Toma aqui, Léo, pra você. Ele, segura aqui pra você ver. Pega aí, pega pra você. Peraí, calma, só mexer. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Entendeu? Não vai, o negócio não vai, cara. E aí é uma Verdade. dificuldade Não enorme. anda. A gente tem tido É até um apego. cuidado de selecionar os imóveis. O Pedro sempre fala, a gente tem que selecionar os imóveis que estão no preço de venda. Obrigado. Porque senão a gente passa como incompetente para o cliente. Porque você faz a avaliação, o valor que ele pensa que dá para vender o imóvel está totalmente fora da realidade e ele não abre mão.
Às vezes já aconteceu do Pedro fazer isso, da gente fazer, não, vamos pegar porque é um imóvel muito bom. Mas mesmo um imóvel muito bom, se ele estiver fora do preço, ele não vai vender. Eu estava conversando com o André Entendeu? ontem sobre isso. O André é um parceiro nosso, o André Nogueira. Uma casa que o cliente gostaria de vender aqui no Jardim Botânico por 3.900.000. E aí nós falamos, ó, eu falei para o André, essa casa, ela tem uma pedida inicial de 3.500 e um fechamento 3.300, 3.350.000. Ah, o cliente vai ficar maluco com isso. Ele vai. Mas você tem que botar ele na real. Porque se essa casa ficar à venda há muito tempo aqui, a casa vai ficar conhecida como uma casa cara. Importantíssimo Quanto mais você falar gente vê a casa, mais gente vai falar dos defeitos da casa. Então a casa ela tem que ser pouco vista, igual o Léo falou, né, Léo? Eu Exato. levo 3 pessoas para a terceira comprar Exatamente. ou para as 3 brigarem entre si. Né? Exatamente. É responsabilidade do corretor isso, Léo. Não é do cliente. Exatamente. O cliente ele tem o apego, tá? E esse apego faz com que ele coloque o preço do imóvel acima do valor que ele entrega. Exato. E nós, Então, assim, o valor precisa andar com o preço. Exatamente. Você entende? Às vezes o Concordo. valor que aquele imóvel tem para o cliente, ele é um valor de apego, É o emocional. é o emocional. E aí ele coloca um preço que não se adapta a esse valor que ele está existe dando. uma realidade, né? Valor e preço são caminhos diferentes e eles se casam onde dá o ganha-ganha, que é o custo-benefício. Então aí é uma responsabilidade nossa, Pedro. Exato. Eu acho que não é... Era o que eu ia te Não, falar é o que eu agora. falei. Você vai ter que ser um psicólogo. Tanto que foi a mudança Conhecimento que a gente teve ali, ó. foi justamente Eu falo essa, muito dos entendeu? livros, eu falo muito para os corretores que estão nos ouvindo aqui agora, deve ter muitos aí. Busque conhecimento para numa hora dessa você saber o que falar, como falar. Entendeu? Porque você está falando do sentimento de uma pessoa ali que às vezes passou a vida toda para ter aquele bem ali e por uma necessidade precisa vendê-lo. Sim. Aí ele tem esse preço em mente, mas você tem que chegar nele e falar, ó, existe uma realidade hoje. E assim, Cleiton, Léo, eu não trabalho imóvel acima do preço de avaliação, muito acima. Eu preciso ser verdadeiro com o proprietário. Eu não vou amarrar. É eu bom não vou para amarrar ele. ele ali, É sabe? bom para ele. Eu vou chegar Exato. nele, só que aí você precisa saber como falar com esse cliente, porque senão ele vai tomar raiva de você ali logo de início. Se você chegar e falar, ó, sua casa não vale 3 milhões, não, vale 2 milhões. Não, você tem que saber falar. Pedro, Mostrar números, mostrar ali uma avaliação, Pedro, certo? eu falei para você que a Espaços Incríveis trabalhava o acolhimento. É o acolhimento que é entender para depois atender. É importante observar que o cliente construiu uma história de esforço, Exato. de luta, e ele conquistou aquilo, às vezes, na maioria das vezes, a duras penas, com muitos plantões, com muitas horas de trabalho, com muita ausência para os filhos, Abrindo mão de com muita entrega, e é necessário que nós, profissionais, façamos uma abordagem humana, observando o respeito à história do imóvel e da história do cliente com aquele imóvel. Porque às vezes o valor está alto, por quê? Porque o cliente tem uma história ali, uma história muito bonita, de construção, de esforço. E aí a gente sabe que há profissionais que são, a gente sabe de todas as áreas, a arrogância, a prepotência, a altivez, aquela coisa que eu vendo o seu, nem preciso de vender isso aqui, essa postura que desrespeita a história do cliente. A primeira casa que nós fomos vender, que eu fui trabalhar um vídeo, foi a Casa da Lua. Eu dou nomes para as casas. Legal. Porque lá na arquitetura a gente dá nomes para os projetos. Então, Casa IP, Casa Piquizeiro, Casa Varandas, enfim. E a Casa da Lua, a gente tinha uma história maravilhosa para contar da casa. E foi quando a gente lançou o slogan da Espaço, que era Espaços Incríveis, Histórias Marcantes. Por quê?
Porque depois se você dá uma olhada no vídeo, tá lá no YouTube, Casa da Lua, Lago Norte. Eu entrevisto o arquiteto, entrevisto a proprietária e entrevisto o proprietário. Foram mais de 8 horas de gravação para esse vídeo, para poder fazer o quê? Mostrar para quem fosse comprar aquela casa que os valores agregados naquela casa eram tão importantes quanto a própria casa. Excelente. Bacana. Era entregar para o cliente que estava comprando a casa que ele ia morar num lugar extremamente feliz, com uma energia de felicidade tão abundante que as árvores eram verdes até mesmo na seca, de tão positiva que era a casa. E era esse recado que a gente tinha que passar. Bacana. Era uma casa que estava um pouco acima, mas dava para entender por quê. Ela tinha um valor agregado enorme, tinha uma posição geográfica próximo. Tipo, o cliente ia pescar Tinha como toda semana mostrar isso, Que né? legal. no quintal da casa dele. Ele ia pescar no Lago Norte ali, ele ia lá e pegava tucunaré, cara. Pô, você vai andar, você anda no mínimo 90 quilômetros aqui No mínimo. para ir no entra no Corumbá, bar. ou então 400 quilômetros na Serra da Mesa para pegar um tucunaré, ou às vezes nem pegar. O cara estava ali no quintal da casa. Então tinha legal. várias coisas que a gente tinha que ver ali, né, dentro dessa postura, dessa situação. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, treinamento de equipe gerentes, igual eu sempre fiz isso aí na minha carreira, eu trabalhava essa formação trabalhando o olhar do profissional em cima disso. É tanto que para eu montar equipes à época, quando eu fui para a Via, foi engraçado. A Via era muito chique, tudo era muito caro. O imóvel da Via era o suprassumo do suprassumo. Hoje é Vilela, né? Porque a Via não existe mais, infelizmente, era uma costura fantástica, maravilhosa, Dr. José Celso, Dr. Fernando Queiroz, Tarcísio, né? São pessoas incríveis que eu conheci na Via Engenharia, Dr. Domênico, que está na Paulo Otávio hoje. Mas assim, aí eu trouxe para a Via corretores que eram garçons. Olha só. Descobri que um era morador de rua, cara. Eu não sabia que ele era, cara, mas ele era muito educado, cara. Mas ele morava numa parada de ônibus, eu não sabia. Ele estava bem apresentado, ele me enganou. Deixou de ser. Deixou de ser. Uma médica clínica geral, tinha empregada doméstica, ex-empregada doméstica, tinha mecânico, só gente de fora. Eu falei assim, eu não quero contrato corretor que não seja corretor. Essa era Você queria um livro em branco ali. era o anúncio que eu fazia. Por que isso? Porque para você imprimir A sua metodologia. imprimir esse olhar, para você imprimir o olhar, esse olhar mais acolhedor no profissional, para você formar esse profissional, você precisa pegar pessoas cruas. Por quê? Porque a vaidade, ela destrói tudo, cara, todas as chances. Concordo. E eu passo por isso muito. As Eu acho que foi no primeiro ou no Bacana. segundo episódio que eu As falei vaidades. sobre isso. Meu pai é mestre de obras, então eu estou dentro de canteiro de obra desde quando era criança. E passei a atuar com obras ali já perto da maioridade. E aí, não sei se foi no primeiro ou segundo episódio, que me fizeram essa pergunta. E eu falo que, para mim, no meu papel de engenheiro, o fator humano sempre foi o mais importante. Porque quando eu era criança, que eu ia com meu pai, ele ia prestar um serviço, eu conseguia ver a realização que era aquele serviço bem feito para o cliente. Elogiando, falando, nossa, seu Jaime, ficou excelente, tudo mais. Então não era simplesmente entregar. E hoje, toda vez que eu vou divulgar alguma coisa relacionada à Casole, no sentido de construção, eu falo que a gente está tirando do papel e realizando sonhos. Então é um peso muito grande. Então a gente tem que ter essa preocupação realmente com o fator humano, porque da mesma forma que um cliente que já construiu um imóvel e está vendendo, existe um valor por trás de tudo aquilo, um cliente que vai construir o primeiro imóvel também tem um valor agregado muito grande, muito grande. Às vezes tem 10 anos que está juntando dinheiro para poder viabilizar, deixou de viajar,
deixou de curtir com a família, deixou de fazer uma festa de aniversário para o filho melhor para poder economizar, porque ia colocar um acabamento melhor para casa. Então tem um Aquela fator casa humano. de 1 milhão dele vale 2, né? Exatamente. Aí é onde vem a Na história. mente Aí é onde dele, vem a né? história que a gente falou de Exatamente. cada Então, imóvel. então a gente se preocupa muito com esse fator humano e a Fato. gente transmite isso, como Fato. você falou, para a equipe. Por quê? Porque não é aquela coisa gelada, vender, construir, é relacionamento humano, entendeu? O produto em si vai ser ali a cereja do bolo, vai ser o final. Mas quando eu falei que a gente faz um pente fino antes de mostrar a casa e tudo mais, é justamente para entender o fator humano, a necessidade do cliente. Lá Sim. já aconteceu. Às vezes a gente está com uma casa de 3 suítes para vender e o cliente precisa de uma casa com 4 suítes. Aí vem o corretor, parceiro, Quem Pedro, vamos empurrar, mostrar aquela quem casa lá, a gente, meu amigo, o cara tem 5 filhos. 4 quartos é o mínimo que ele precisa. Como é que a gente vai tentar convencer o cara a comprar uma casa de 3? Fica fora da realidade. Então ele não está se importando com o fator humano. Ele está tentando adequar o produto que ele tem para aquele cliente. E a gente sempre faz o contrário. Cleide, você a me gente fez adequa o fator humano para o que a gente entrega. assim, um dos propósitos mesmo do... Você até me perguntou, um dos propósitos hoje da Casoli, do Podzoli, de fazer esse podcast aqui, é para passar para os nossos clientes que realmente a gente se preocupa, entendeu? Mostrar autoridade, mostrar que a gente está falando aqui de coisa que a gente sabe. E acho Sim. assim, o podcast, a gente falou, cara, o podcast vai, com esse propósito aliado, vai dar muito certo. Porque assim, eu vivo esse mercado. Agora mesmo, eu tô, desde estar com a minha noiva, me caso agora em julho. Ó, E assim, poderia estar fazendo várias outras Corajoso. coisas, a gente poderia estar fazendo Sim. várias outras coisas, quando está apresentando um imóvel, quando está indo correr atrás Exato. de capital, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. A gente vive o mercado imobiliário, eu busco conhecimento, eu estudo, eu estou me formando em negócios imobiliários também. Então, assim, eu também não aceito que o cliente queira me tratar de qualquer forma. Sim, acho que todo Sabe? mundo, o respeito tem que ser mútuo, Tem que né? ser, tem Exatamente. que ser, porque assim, a gente vive esse mercado. E com o podcast, eu acredito que o cliente vai passar a acreditar mais no que a gente vai falando ali, né? Porque assim, na hora de uma venda, a gente fala, ó, tem que pintar. E o cliente tem condição de pintar, entendeu? Tem que mudar isso aqui, tem que limpar. Eu já vendi casa porque eu limpei a casa, pô. A casa estava suja, se eu tivesse levado o cliente lá sujo, eu tenho certeza que não teria vendido. Mas esse é o papel do corretor. Esse é o papel. Só que assim, o corretor muitas vezes brasileiro. o cliente não acredita, Cleiton. Mas os O cliente filmes, muitas os vezes filmes, não os acredita, filmes não americanos Acho que que você é vê, por exemplo, exagero, né? os filmes que você vê de corretores americanos, os agentes de corretagem de venda de imóveis americanos, são eles que limpam tudo. Tudo, faz tudo. Exatamente. Eles fazem tudo. Só que o corretor Organizam hoje, tudo. o corretor hoje que não vive esse mercado, que não leva a sério, ou que tem outra profissão, ou que faz outra coisa, E leva como ele ganho. muitas vezes vai levar o cliente para a primeira visita, sendo a primeira visita dele também. É. Ele nunca nem conheceu um imóvel, só viu por fora. Pois é. Essa questão da cultura americana dele mesmo fazer as coisas, né? A Leroy Merlin, né, ela tem essa cultura da bricolagem, né? Que é faça você mesmo, né? Aham. E o corretor americano, ele tem essa questão de você chegar, arrumar a casa. Por exemplo, tem um apartamento que eu estou ofertando ele, é o Le Jardin 215, no bairro Noroeste. A cliente desce do apartamento, ela sai, nós entramos no apartamento, ambientamos a casa, arrumamos as coisas, ligamos o ar-condicionado, colocamos um filme na TV Olha e aí, ó. chamamos o cliente. O cliente não entra no imóvel com o dono do apartamento lá dentro. Ah, mas como é que eu vou deixar você ir da minha casa? Eu mal te conheço. Espera aí. Se eu vou ser contratado por você, a primeira coisa que precisa existir eu sou uma pessoa de referência, você já me pesquisou, você tem que entender que existe um papel de confiança ali. Se você for um profissional que não passa essa confiança, cara, alguma coisa aí tem que mudar. Alguma coisa precisa E mudar. Cleiton, só para você complementar, qual a importância da exclusividade para você, para fazer esse trabalho diferenciado? Por exemplo, você consegue fazer um trabalho diferenciado em um imóvel hoje, mesmo sem a exclusividade? Ou para fazer um trabalho diferenciado, a gente precisa da exclusividade? Qual é o seu ponto de vista? Para um imóvel, para você fazer um bom trabalho no imóvel, ele precisa ser exclusivo. A exclusividade, ela não é vamos dizer assim, um fechamento de portas para venda. A exclusividade é
trabalhar a escassez do seu imóvel. Ninguém quer aquilo que todo mundo pega e todo mundo tem. O que é banal, o que é banalizado, é desvalorizado. O que é raro, ele é mais caro, é mais bem apresentado. Tudo que é exclusivo, é único, ele é importante, ele é mais valorizado, tem mais valor agregado. A exclusividade exige do profissional mais dedicação, exige do cliente, vai existir uma sinergia entre cliente e profissional na estratégia de venda do imóvel. Vai ser a oportunidade do cliente poder ver o esforço que o corretor está fazendo em detrimento do esforço que os outros vão fazer. Você vai poder entender que para entrar dentro da sua casa entram pessoas e entram as energias das pessoas. Eu tenho isso, esse pensamento. Então, tamo junto. Então, já vai entrar o cliente que vai comprar. Imagina entrando São quantos corretores em Brasília? Nossa. Cara, É muito. esse número eu comentei com o São Alisson esses muitos. dias. São Eu muitos. sei que são mais de 700 mil creches No no Brasil. né? Isso. Então, são todas essas pessoas entrando em sua casa, ofertando, tirando fotos, expondo e tentando vender e falando tudo que... Quantas vezes você tem que fazer correções ortográficas, correções de informações equivocadas em um anúncio. Agora, imagine em 30, 10 anúncios. De um mesmo? É um leilão. Não sei se você atende. Eu atendo alguns clientes que estão indo comprar, que eu tenho uma casa, quando a gente trabalhava casa sem exclusividade, hoje a gente só trabalha com exclusividade. Eu estava lá fazendo um anúncio, trabalhando na venda da casa, anunciei a casa, eu mandava a casa para o cliente que chegou até o nosso escritório. O cliente, não, Pedro, já vi 20 anúncios dessa casa e essa casa e deve ter alguma coisa errada com ela. Então passa essa visão, não passa, Para Cleiton? você ver. Entendeu? Aí eu Por que essa casa não está vendendo? Cleiton, assim, a gente trabalha um imóvel muito sério. E o pior é quando tem 5 preços diferentes nos anúncios. Acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Mas, assim, a gente que faz um trabalho muito sério no imóvel, eu não posso estar fazendo um trabalho muito sério no imóvel e ver vários anúncios de qualquer jeito, fotos de qualquer jeito, vídeos de qualquer jeito. Então eu comecei a sair disso. A gente na Casole hoje só pega com exclusividade, porque assim, a gente faz um trabalho muito sério. A gente pega um imóvel igual do Parkway que a gente está vendendo de 7 milhões, a gente não investe menos de 15 mil reais em marketing. Não. Sabe? Porque é um produto, não tem como eu pegar um produto hoje de 7 milhões e querer investir 300 reais na OLX para vender ele. O dinheiro, ele é Você muito... entendeu? O dinheiro, ele é complicado, né? Porque é o seguinte, ele é uma bênção, só que você tem que saber trabalhar com ele. Porque se você não souber trabalhar bem com o dinheiro ele faz coisas nas cabeças das pessoas que não possuem maturidade e inteligência emocional com ele. Exato. Pensando nisso, o que acontece? Quando você não tem a exclusividade, você vai gerar, talvez, no cliente, você vai gerar também no cliente, tanto o vendedor quanto o comprador, uma chance de um dos dois cometer uma grande injustiça, que é fazer aquela ligação direta, fazer aquela compra direta, tentar esconder por alguns meses aquilo que vai ser descoberto com o tempo e fazer daquilo que seria um prazer, que é vender uma casa bem vendida e ser feliz morando naquela casa, você descobrir Já começar que errado. foi uma coisa horrível que você fez. Você tirou dinheiro de alguém e isso não é legal. Então a exclusividade, inclusive, dizem que a oportunidade é que faz a pessoa que faz coisa errada. Eu não quero dizer as palavras aqui. Mas você não pode dar chances para errar. Então, o ideal é que o corretor que pega uma exclusividade, ele não é que ele pega um problema, ele pega uma grande responsabilidade. Ele tem que vender sua casa. Enorme. Exatamente. E aí o que nós fazemos? Nós tiramos fotos com profissionais, nós tiramos fotos maravilhosas, filmamos, criamos várias peças, investimos no Google Ads, colocamos no Instagram, colocamos no Facebook. É uma grana absurda para você poder edição, enfim, trabalhos incessantes, gasolina, tempo, dinheiro, e aí você tem tudo aquilo dedicado para sua casa.
é um esforço real que você pode medir. Exato. Diferente daquele esforço que não pode ser medido. Exato. Que você não sabe, cara, não é exclusivo, vou É. botar esse anúncio aqui. Pronto. Vou fazer uma serva. Né? Se o peixe bicar, Exato. Se der, deu. Se não der... Esse próprio imóvel aqui, a gente colocamos em diversas plataformas, que eu acho importante estar nas plataformas, aham, né? Por mais que o Instagram é onde a gente mais vende hoje também. A gente fez algumas campanhas, fizemos filmagens com drone nesse imóvel aqui, fiz a apresentação toda desse imóvel. Vou pedir até para o nosso editor colocar legal. alguns vídeos agora desse imóvel para a gente, passando enquanto a gente conversa aqui. Esse é um imóvel de um construtor, que a gente Aham, conseguiu pegar para vender. aham. E assim, um imóvel maravilhoso hoje, uma região maravilhosa, 10 minutinhos da Ponte JK. Faz o jabá dessa casa aqui, já aproveitar que vocês estão Já falando vai, não, aí. ele vai Vamos dar- vender a casa. E assim, essa casa, eu tive que conversar muito com o proprietário, ele entendeu a importância. Uma casa que está disponível hoje por R$ 2.400.000. Preço bom. 2 milhões, Excelente você sabe, preço. Para o que ela entrega, Para a é região, para o que ela entrega. uma casa Quatro- maravilhosa. 4 quartos, 3 suítes, área de lazer. A casa ela é ventilada, ela é iluminada Iluminada. e ela tem acabamentos nobres, Exato. Nobres, integração muito Bem boa, que eu feito. particularmente gosto. Dessa integrada, integração. solta no lote. Perfeita. Uma piscina que dá vontade de você pular nela e tomar um banho. Aí o corretor bom é esse. E ó. um detalhe, só para complementar essa última informação que vocês passaram a respeito da exclusividade, e quando o Pedro falou a respeito do nosso Podzoli, o nosso intuito de trazer pessoas como você e outras pessoas que já vieram, que são pessoas gabaritadas e que vivem esse mercado, para dar mais credibilidade ainda para aquilo que a gente fala. Porque muitas vezes Pedro fala, Léo fala, Pedro fala, Léo fala, o pessoal pensa, tá vendendo o peixe dele, quer se autopromover. Então a gente faz essa seleção de pessoas para participar com a gente, para que a informação seja verídica e confirmada. E quando a gente fala em exclusividade, muitas vezes o cliente ele tem uma ideia totalmente errada, de que se você pega a exclusividade é só você que vai vender e ninguém mais vai poder vender. E é totalmente contrário. Por quê? Porque isso dá credibilidade e dá confiança para que a gente possa fazer um trabalho maravilhoso de divulgação e que a gente possa fazer parcerias. Sim. Então, a melhor possibilidade para se vender um imóvel com parcerias também é com a exclusividade. Porque a gente costuma dizer na Casoli que a exclusividade ela é uma exclusividade de gerenciamento da venda. Sim. Mas a venda não vai ser exclusiva. Como Não. você falou, a gente cria um material completo, um material Perfeito, profissional, você a falou. gente leva drone. Então, se um parceiro quiser vender, ele vai ter um material maravilhoso. A pra exclusividade poder no apresentar. gerenciamento da venda. A gente da fala venda, muito isso. Entendeu? A gente fala isso. Isso. É no gerenciamento. Então, vai ser o padrão Casoli, vai ser o padrão que vai estar sendo vendido. Quem vai ali visitar o naquele- imóvel, que você falou de Exatamente. energia, a gente não, a gente faz uma entrevista, a gente conversa com o comprador, Sim. vê se ele tem condição, Sim. entendeu? Para estar depois fazendo. Exato. O cliente entrou nesse apartamento, Pedro, e falou, ele sentou, né, no apartamento que eu estava vendendo, ele sentou e falou, pô, Cleiton, mas também, cara, essa música, poxa, cara, essa luz, vocês são muito covardes, Que fera, velho, que fera. porque o apartamento estava perfeito. Aí eu perguntei para ele, doutor, continua sentado, você quer água com gás, sem gás, você quer café com açúcar, passado? Ele, mentira, você tem um cafezinho? Ele, tem um café para você, vamos lá tomar um café. Aí a Mas o judiação. cliente, não, o cliente já deixou tudo pronto aqui, Já tá tudo certo. Sentou, tomou o O café, cliente é o entendeu? CEO. A questão o trabalho da exclusividade, o gerenciamento do processo de vendas, ele realmente ele não é uma coisa que vai segurar a venda do cliente, na verdade, vai trabalhar valor, potencializar a venda. A gente aqui, não Exatamente. sei você, Isso. mas assim, eu boto que 50% das vendas que a gente faz hoje na Casoli é com parcerias. Ou eu tenho a casa, o Isso. corretor parceiro tem um comprador, ou eu tenho um comprador, o corretor parceiro tem a casa. E assim, até mesmo para fazer parceria, não tem como eu fazer parceria contigo em um imóvel que eu não tenho exclusividade. Exato. Ah, não Né? faço. Como é que eu vou estar te mandando? Eu também não faço. Como é que eu vou estar te mandando material, falar Por que você isso que pode ir eu lá na falo. casa? Nem. Por isso que eu nem. não falo que a exclusividade Só é a tem melhor vantagens, forma de só tem vender vantagens.
Mas inclusive com parceria. desde que você coloque nas mãos de um profissional que realmente Exatamente. seja capacitado, Sim. seja especialista na Exato. região. Sim. Porque não Então- adianta colocar exclusividade com aquele que nem... Coloca uma faixa ali, Exato, vira as costas e vai entendeu? embora. Isso. Então a gente tem esse cuidado, né, de passar essa informação e a gente tem conseguido demonstrar isso, né, Pedro? Porque a maior parte dos imóveis hoje, acho que 90% dos imóveis que estão na nossa carteira são imóveis com exclusividade. E isso dá uma tranquilidade tão grande para a gente, para mandar para os parceiros, porque a gente manda, olha, a gente está com essa casa aqui, ó, o material dessa Mas o casa anúncio dentro e do tudo padrão. mas o material é produzido por nós. E ainda tem um outro detalhe. Como a gente tem essa questão do fator humano, que a gente comentou anteriormente, né, de entender o cliente, a depender do corretor, ele pode ser um cara bom de venda, mas às vezes ele não tem esse fator que a gente padroniza para o nosso atendimento. E o que a exclusividade torna isso maravilhoso? Porque quando a gente vai fazer uma venda através de um parceiro, a gente faz questão de estar junto, de também fazer a apresentação do imóvel, porque às vezes o parceiro que vem, ele não conhece o imóvel ainda, mas a gente já conhece o imóvel de ponta a ponta. Então o parceiro chega e fala, Léo, eu tenho um cliente para aquela casa do Jardim Botânico. Vamos lá mostrar, a gente apresenta, chega todo mundo, bem apresentável, mostra a casa, mostra o valor da casa e a possibilidade Porque de assim, venda Cleiton, é bem maior. só para complementar, o complemento aqui com o Léo, quando a gente tem a exclusividade, aparece um parceiro igual você, existem as duas possibilidades, né? Eu, Pedro, quando eu atendo um cliente, eu também não gosto da casa cheia. Não sei você. Não, eu gosto de vazio. Eu gosto Exato. vazia. Tipo assim, porque eu já fui um dia fazer uma parceria que veio 3 corretores juntos. Aí marca o Falei, horário. não, gente, pera aí. Aí desce 5 meninos do carro do cliente e falei, vai entrar 15 pessoas na casa? Então, assim, depende muito. Por exemplo, você chega em mim e fala, Pedro, ou para mim, o ideal que tem que ser feito. Pedro, tem um cliente para casa do Hugo aqui do Jardim Botânico. Eu acho que o ideal é você vir, conhecer a casa, Vem a casa. ver a casa, ver o que precisa. Ó, o meu cliente é enjoado com isso aqui, vamos passar um paninho Porque aqui. você que conhece o cliente, né? Aí O cliente é seu. quando você viu, você já vai ter conhecido a casa, que a gente sempre vai ter um de nós aqui presente, ou quem captou a casa, se você precisar. Mas Entendeu? Mas a apresentação é sua. Tem que ter isso. Agora tem um corretor que fala o seguinte, não, vamos lá, que eu não preciso ver a casa não, o cliente é meu. Eu falo, meu amigo, aí é difícil, cara. Exato. Você tem que ver a casa primeiro. Então tem que ter todo esse cuidado. E é o fator humano, não Tem que ter todo outra. esse cuidado. Porque se o cliente vem dele, né, Pedro? Ele vem e conhece a casa, por quê? Porque o cliente, ele já tem mais afinidade com o cliente. Ele Com já Sim, certeza, conhece mais com o certeza. cliente. Não adianta eu ir atender o cliente dele. Exato. Então, a exclusividade na venda do imóvel, cara, eu não consigo Só para complementar, eu quero te fazer uma pergunta. nenhum ponto negativo. Se você quiser complementar alguma coisa referente a isso. Não, tudo Tá tranquilo? certo. Assim, eu quero te fazer uma pergunta referente ao que você acha que não pode faltar no corretor de imóveis da atualidade hoje. Assim, Um corretor hoje, o que não pode faltar no corretor? A principal característica. Principal característica de um corretor de imóveis hoje. O corretor tem que estar antenado digitalmente, o corretor tem que se vestir bem. O que é mais importante hoje para você no corretor atual? assim, a principal característica que um corretor precisa ter hoje são bons ouvidos e bons olhos. Bacana. Bons ouvidos para entender as demandas que o cliente dele precisa atender. E bons olhos para fazer uma boa avaliação do contexto, do geral. Tanto do contexto, de todo o sistema da venda. Né? A venda não é só o objeto, o bem, o patrimônio. A venda ela envolve todo o contexto, né? O casal, ou a pessoa, a família, essa transição. Então, é um caderno na mão, uma caneta e talvez horas de café com esse cliente para você poder ouvir bastante, para no segundo café você apresentar para ele essa proposta, porque você usou bem os ouvidos
e usou bem os seus olhos para poder fazer essa observação. Cleiton, esse ponto de vista seu é maravilhoso, porque se a gente fala de várias outras coisas, que existe várias outras coisas, Existe. mas esse ponto seu eu acho muito importante, porque é o grande fator humano que a Ele gente já sempre foi, fala. e foi a resposta praticamente da última pergunta, que seria qual conselho que ele daria, né, para quem está iniciando no O conselho, mercado mas eu posso dar um conselho. Eu posso dar um Sinta-se à conselho. vontade. Conselho. Existe um ponto que é o respeito que você precisa ter com o seu trabalho em relação ao que você vai oferecer e você vai fazer com esse cliente. Tanto aquele que vai comprar contigo, quanto aquele cliente que vai colocar um imóvel para você vender. Respeito. Respeitar todas as questões que envolvem esse negócio. Então, eu vou colocar o respeito à frente do meu atendimento. Então, eu vou atender esse cliente. Em primeiro lugar, eu preciso saber, eu vou respeitar todas as questões que envolvem a venda daquele negócio. O que é respeitar? É valorizar cada informação e tratar como se elas fossem fundamentais na vida dele. Tudo aquilo que talvez seja banal para você, para mim, ou para quem já está há muito tempo no ramo, é muito, muito importante para eles. Porque quando você respeita o cliente, você vai fazer o seguinte, um exemplo. Isso foi uma coisa que eu aprendi com outro colega. Um grande amigo meu, Éder Nipf, ele falou assim, para o cliente, nós sentados à mesa. Estava o pai, a mãe, as duas filhas. E em casa tinha um cachorro. Então, olha só. Eles queriam comprar um imóvel. Respeitando essa família, que é o primeiro ponto, é o respeito pela função, ele fala assim, o que é importante para o senhor no imóvel que o senhor quer comprar? Ele falou, olha, eu preciso de um bom espaço de sala e uma varanda para eu poder ler meu livro, respirar. Aí chegou para a esposa dele e falou assim, o que é importante para a senhora dentro de um imóvel? Ela falou assim, eu gosto muito de um quarto amplo e um banheiro arejado. Aí chegou para as meninas e perguntou para cada uma. Aí uma falou, eu quero ficar no quarto longe dela. Aí a outra falou assim, não, eu quero ficar no quarto perto dela. Ficou aquela brincadeira ali, mas na verdade, cada uma queria um quarto individual, bem separadinho, bonitinho, cada um com seu banheiro. Aí o Éder fez uma pergunta de sacada mesmo. Ele perguntou assim, ó, ele não está aqui, mas qual o lugar que o seu cachorrinho mais gosta? O que ele gostaria no apartamento? Aí todo mundo riu na mesa, né? Mas no final virou uma conversa séria. Falou assim, ele precisa de um lugar para ele não ficar jogado. Porque às vezes ele é tão da família que às vezes ele fica num cantinho que a gente gostaria que ele ficasse. Então ele fica no pé da minha cama, a gente queria um cantinho para ele. Tendo essas informações na mão, o Éder desenhou o imóvel ideal para aquela família e entregou para aquela família aquilo que ela esperava e aquilo que ela precisava, respeitando completamente todos os anseios que aquela família precisava atender. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com muito respeito, porque quando você respeita o cliente, você está respeitando a si mesmo e respeitando a sua profissão. E aí você se realiza profissionalmente e você faz do mercado um mercado muito melhor. Maravilhoso, top. Muito bom mesmo. E assim, Cleiton, essa questão, que eu fiz essa pergunta para você, que eu toco muito no assunto do corretor, que iniciar nesse nosso mercado aqui, que inicie buscando conhecimento, Sim. que inicie entendendo o que é a essência de ser corretor de imóveis, o que é ser corretor de imóveis, que não é apenas vender uma casa, vai muito além. Olha isso aí que você acabou de falar. Muito além. Como que é importante você entender as necessidades do seu cliente. Entre nessa profissão corretor de imóveis, entendendo como que funciona, busque conhecimento, busque andar com pessoas melhores do que você, porque eu falo muito, se a gente tiver em uma mesa de 5 pessoas, se você for mais inteligente, você está na mesa errada.
É verdade. Então, assim, o corretor de imóveis tem que buscar mudar o ambiente. Minha vida mudou totalmente, Cleiton, Léo. Léo sabe muito bem disso. Depois que eu comecei a mudar o ambiente, Exato. Sim, o ambiente. mudar as muda. pessoas, Isso. certo? Então, isso começou a fazer total diferença na minha vida. Muito legal. E outra coisa que eu boto como muito importante também, além do ambiente, é o foco. Sim. Pedro, já tem família árabe? Não, é porque eu queria mexer com tudo. Tem dia que eu tava, já mexi com marketing multinível, mercado financeiro, trader, ações, mexi com tudo um pouco. Então, assim, eu nunca tive foco. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entendi o que é ter foco, minha vida mudou. Mas você tem que vender essa casa, cara. Se você não focar nessa casa... Essa casa aqui, eu tenho certeza que ela vai ser vendida. É um foco. Porque é o foco. A gente hoje, o Léo comentou, a gente não pega imóveis que a gente não vai conseguir trabalhar à venda. A gente tem um limite, a gente não pega qualquer imóvel também. Eu quero pegar o imóvel, eu quero resolver o problema. Desembaraçado, livre, né? Entendeu? Então não adianta. Ontem eu conversei com o André sobre isso. Falei, André, antes da gente pegar essa casa, você precisa tirar as documentações do cliente. Porque a depender da documentação, a gente não vem. Nem dá o próximo passo. Gastar no imóvel, depois... Não, a gente já gastou, né? Já foi na casa. Não, nós já fomos na casa, nós já olhamos a casa, já avaliamos a casa, e agora chegou naquele momento que precisa da documentação e o cliente tem que passar esse documento. Exato. Se o cliente não passar o documento para mim, nem eu estou preparado para vender a casa e nem o cliente está preparado para me ter como corretor. Exato. Então, ele tem que me passar a identidade CPF para pesquisar. E se não estando com documento, você nem dá o próximo passo. Não, você nem começa. E aí, como vocês fizeram esse adendo aí, né? Eu também faço, porque aqui a gente compõe uma equipe multifuncional, digamos assim. Eu falo muito isso também, como a gente comentou anteriormente, para aquele profissional que quer tornar o imóvel uma realidade, né? No caso, um engenheiro, um executor de obras, que se preocupe com tudo isso que vocês citaram, né? Se preocupe com a pessoa que vai comprar. Léo, mas sua responsabilidade é muito forte. Porque se eu preciso olhar detalhes como corretor, imagine você construtor. Exatamente. E aí, eu até falo isso com o Pedro. O Pedro, assim, essa nossa sociedade tem sido extremamente positiva e eu sou muito grato por isso, porque eu tenho crescido muito mais e por estar realmente mostrando o que eu de fato faço, né? E aí, uma vez me deu um start a respeito disso, quando falaram que meu preço estava caro. E aí, na primeira vez que falaram isso, eu fiquei sem resposta, eu fiquei meio assim. E aí, depois que isso aconteceu novamente, eu perguntei assim, mas está caro comparado a quê? Com o que você comparou o meu preço para dizer que o meu preço está caro? Aí o cliente deu aquela freada. Por quê? Porque ele tinha feito um orçamento para uma execução de obras com um pedreiro, que era indicação de um mestre de obras. E aí eu fui e falei, me faça o comparativo de por que o meu está caro. Com quem que você vai fazer? Ele, não, é um pedreiro. Eu falei, então você já está comparando duas coisas distintas. Totalmente, Então não tem como falar de preço, você já está começando errado. Você está querendo comparar A com B, não tem como. E aí eu quis mexer um pouco no brilho dele também. Falei, pode ser que você não consiga me contratar, mas dizer que meu preço é caro, não é caro, porque eu tenho mais de 12 anos de vivência com obra. Você está contratando não é simplesmente o Léo, é tudo que o Léo já viveu com obra, é todos os problemas que ele vai evitar naquela obra e, como você falou, a responsabilidade é gigantesca. O cliente pode ter duas lembranças no final, né? Uma lembrança boa ou ruim da execução, né? Exatamente, exatamente. Olha, teve uma cliente, assim, para fechar esse link, teve uma cliente que eu passei o orçamento de um muro de arrimo. Projeto e execução de um muro de arrimo. Viralizou um caindo esses dias. E aí, exatamente. Passei o orçamento. Ela me veio com um orçamento 50% mais baixo. Quando ela me apresentou, eu já falei, fulana, não tem como eu conversar contigo. Não dá para eu fazer por esse preço. Pode fechar, fique tranquila, você não me deve nada, eu também não te devo nada. Mas só me diz uma coisa. Quanto tempo você pretende morar com a sua família? E ela estava planejando engravidar, ainda não tinha filho. Quanto tempo você pretende morar com a sua família nessa casa?
Não sei, Léo, mas muitos anos. A gente quer construir a casa do nosso jeito, então a gente pretende morar muito tempo. Pelo menos uns 10, 20 anos? Sim. Falei, e você concorda que durante esses 20 anos esse muro não pode apresentar defeito? Porque se esse muro apresentar defeito, o responsável vai ser eu. E você já imaginou que aqui, próximo a esse muro, você vai colocar a sua área de lazer, sua piscina, e seu filho, sua filha vai estar brincando aqui? E se acontecer alguma coisa e esse muro cair, você pode viver com esse peso na consciência, mas pode fazer com mais barato. Que nem pelo preço que eu te passei dessa vez eu não faço. Porque a forma que ela me abordou foi uma forma assim de querer me desvalorizar. Ou vai fazer contigo pelo medo, ou vai fazer contigo por reconhecer que seu preço é bom. Exatamente. E aí eu passei a me valorizar dessa forma, sabe? Você tem que. Eu acho que é legal você pontuar bem o que você faz de melhor. Exatamente. E você precisa ser bem claro nessa explanação do que você faz de melhor. Exato. Para que o cliente consiga entender isso. Exato. Exatamente. Porque o cliente ele é leigo nisso, né? Exato. E ele é o leigo. Muito. Quando a gente viabiliza, por exemplo, um imóvel para investidor ou imóvel para o cliente final, eu sou muito realista, a gente fala isso, eu não vendo ilusão. Então, às vezes, tem um concorrente que quer construir e ele não quer perder aquela obra. E, por medo, ele baixa demais o preço para poder fechar. Só que ele baixa um preço que eu tenho certeza que ele não vai conseguir no fazer, meio do porque caminho, o preço não cobra o custo. E, às vezes, o cliente acha que não. Eu passo a verdade. Se o cliente quer comprar ou não essa verdade, a escolha é dele. Mas, como você falou, eu deixo bem claro. Eu abro a planilha. Olha, o preço de custo de material da sua obra está aqui, ó, item por item. O preço de mão de obra por etapa está aqui, ó, item por item. O preço que ele está te passando não cobre as duas coisas. Como que ele vai conseguir te entregar? Se você Que pegar, mágica é essa se você que ele vai pegar a fazer? tabela da Sinap, você vai ver lá que tudo tem um preço. Exatamente. Fugiu daquilo ali, já está correndo risco. O próprio Sinduscom tem um CUB, custo unitário básico de obra, que ele atualiza ali mensalmente. Aí, você usa o Sinap ou você usa o CUB? Depende da obra. Eu uso sempre como referência, né? Como a gente tem construído muito obra de alto padrão, ela distou um pouco porque o acabamento da casa ele vai de 0 ao infinito. Aí você vai no CUB, né? Isso, então ele dá um valor de referência. O CUB tem várias categorias, né? Exato, aí tem a categoria de padrão básico, padrão intermediário, médio padrão e alto padrão. Sim. Então a gente usa aquela referência justamente para quebrar aquela informação. Lá não tem aquele o céu é o limite, não, né? Não tem, justamente por isso. Porque, por exemplo, no CUB você tem o preço mais alto, do alto padrão. Só que aquele preço do CUB, ele não inclui a mão de obra do engenheiro, ele não inclui a mão de obra de projeto, de elaboração de projeto, e não inclui o lucro da construção. Então, ele é um valor de referência. A depender do projeto, você... Ele é um custo da execução, fora as gestões, né? Exatamente. Da empresa que vai gerir. Exatamente, fora as gestões. Às vezes Por quê? Porque é relativo. relativo. Tem empresa que cobra 10, tem empresa que cobra 15. Como é que funciona o INSS? O ISS? Como é que funciona aquela de questão? obra? Quando o cara vai tirar o habite, ele tem que pagar uma taxa ali? Isso, exatamente. Que para é tirar a isso? CND, né? A certidão negativa de débito. É porque a maioria das obras, o pessoal que trabalha na obra, ele não é de carteira assinada. Então, não é recolhido imposto de INSS. Não houve o recolhimento. Exatamente, não houve o recolhimento. Então, quando você termina a obra que você precisa regularizar, junto à Receita Federal, é necessário fazer o recolhimento de uma parte referente ao que foi gasto de mão de obra. Interessante essa dica aí. Exatamente. E aí tem outras dicas que a gente entra, que é emitir todas as notas fiscais, porque você consegue um abatimento para não dar dupla tributação. Legal. Porque tem muitos insumos que estão lá dentro da obra que não foi você, construtor, quem disponibilizou. Por exemplo, o concreto usinado, ele vem de uma fábrica que ela emite a nota fiscal e ela já gera o imposto lá. Então, você anexa aquela nota fiscal, você anexa a nota fiscal dos materiais, então tudo isso é abatido por quê? Porque isso entra como uma parte do que foi da mão de obra. Então, tem assim, formas de diminuir o INSS de obra de 20 mil para 8 mil, 6 mil reais. Isso é muito bom, rapaz. Exatamente. Ainda mais para quem constrói para investir. Legal. Porque assim, a gente também constrói para investidores, né? Sim. Somos incorporadora também.
Legal. Já estamos com alguns projetos aí em andamento. Muito legal. Porque a gente que vive esse mercado, como corretores de imóveis, se depara Sim. com várias possibilidades. Sim, Você sabe disso? sim. Então, o que a gente fez hoje? A gente registramos como incorporadora Uniu as todas duas essas coisas. possibilidades que estão aparecendo. A gente está criando um projeto em cima dela. Estamos com a carta de investidores. Estamos começando a apresentar. Porque, assim, queria eu ter dinheiro para investir em todas as possibilidades que que o aparecem. mercado Mas nos como dá, a gente né? não consegue, vamos ter a carta de investidores e vamos começar a fazer essas parcerias. aí. Isso aí, parabéns, meus amigos. É, Parabéns mesmo. E assim, eu quero, para finalizar, te agradecer novamente pela presença. Obrigado. Espero Eu que agradeço. E espero mais para frente a gente fazer outro episódio, que eu tenho certeza que a gente tem muito mais o que conversar e muito Exato. mais o que passar, Sim, né? Porque senão fica muito longo sim. esse episódio. E agradecer ao Léo também. A gente Mais ficou uma quanto vez, tempo aí. aqui? Já tem Já deu 1h20, mais ou menos, né? 1h30. Caraca. Muito tempo. Não tem E muita não coisa. falamos nem 10% do que eu achei que É a gente ia falar. verdade, é Pra te verdade. falar a verdade. Sempre assim. Pra te falar a verdade. Mas eu tenho certeza, já faço aqui um novo convite para Exato. recebê-lo novamente. E é isso. Léo, se você quiser deixar umas palavras finais. Um agradecimento é sempre a Deus, primeiramente. Agradecer ao nosso público, que tem cada dia Crescendo. aumentado mais, o pessoal que nos acompanha, né? Agradecer ao nosso convidado, que assim, os esclarecimentos, toda a informação que ele nos passou, enriquece demais o nosso podcast, e isso para a gente tem um valor enorme, e que você também possa fazer aí seus agradecimentos finais. Eu porque quero nós agradecer falamos- primeiramente o convite, né, que vocês me fizeram e dizer que gera muita satisfação saber que existem profissionais como vocês que estão fazendo um trabalho bem diferenciado, trabalho sério, e o mercado precisa disso. O mercado ele é pujante, ele é gostoso, ele é bonito, ele é um mercado forte, é um mercado que está sempre em movimento, ele move o mundo, né? O mercado imobiliário move o mundo e ele precisa cada vez mais de programas e situações como essas para poder esclarecer pessoas, esclarecer clientes, esclarecer profissionais da área para que a gente construa um ecossistema imobiliário cada vez melhor. Muito obrigado. Cleiton. Valeu, meu amigo. Eu vou deixar aqui, Obrigadão. pessoal, para finalizar, vou deixar o Instagram do Cleiton aqui na descrição. Ah, sim. Vou deixar o do Léo, vou deixar o meu também. Meu Instagram está começando, é @CleitonMaga. Cleiton Maga no Instagram, tá bom? Segue lá pra gente poder. Segue lá, pessoal. Segue lá, pessoal. O cara tem espaço, muito... e @Espaços Incríveis, que é a imobiliária. Tá joia? Bacana, bacana. Você viu, o cara tem muito conhecimento, segue lá, eu tenho certeza, gosta da tecnologia, gosta de aparecer é lá bom. no Instagram, Eu passar gosto, muito gosto. conteúdo. Vai agregar muito. E quero Valeu. deixar mais um abraço aqui para o nosso patrocinador Master, Varejão do Piso. Vou pedir para o nosso editor aqui deixar aqui o contato, endereços. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso 9º episódio do Podzone. Grande abraço.